Tocando em Frente, a canção da vida. Algumas músicas não são apenas canções, são poesias que traduzem a alma humana. E foi em 1990, no álbum Sul de Minas, que Almir Sater e Renato Teixeira nos presentearam com uma das maiores obras da música brasileira, Tocando em Frente. Desde então, essa canção tem atravessado gerações, tocando corações, inspirando vidas, trazendo conforto e reflexão. Mas o que faz essa música ser tão especial? O que há por trás de cada verso? Almir Sater não apenas canta, ele nos convida a uma jornada de autoconhecimento, a um olhar mais profundo sobre a vida, quando ele diz: ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Ele fala sobre maturidade, sobre como no início da vida corremos, nos afobamos, queremos tudo para ontem. Mas com o tempo, aprendemos que a pressa rouba a beleza do caminho. O sorriso que carregamos hoje é fruto das lágrimas que já derramamos, das dores que nos moldaram. E então ele segue: hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Aqui, ele reconhece que a felicidade vem com o tempo, com as batalhas vencidas, mas também com a aceitação de que nem tudo está sob nosso controle. A vida tem seus mistérios, suas incertezas, e aprender a conviver com isso nos torna mais fortes. E o que ele quer dizer com só levo a certeza de que muito pouco eu sei, nada sei. Esse é um dos versos mais profundos da canção, porque a verdadeira sabedoria está em reconhecer que sempre há algo a aprender. Quanto mais vivemos, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. Depois, a música nos ensina algo essencial: conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Aqui, ele nos fala sobre sentir a vida. As manhas são os desafios, os momentos difíceis, as lições que aprendemos no dia a dia. As manhãs são os recomeços, os dias claros que surgem depois da tempestade. E as massas e as maçãs são os pequenos prazeres, o gosto da comida, o cheiro da terra, a simplicidade das coisas que realmente importam. Então, ele nos entrega um ensinamento precioso. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Nada floresce sem amor. Nada cresce sem paz. E as dificuldades da vida, elas vêm como a chuva. Às vezes assustam, às vezes parecem demais, mas são elas que fazem a vida renascer. São as dores que nos fazem evoluir, que nos tornam mais fortes. E aí, Almir Sater nos dá um conselho valioso. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. O que ele quer nos dizer aqui? Que a vida não é sobre correr sem destino, mas sobre entender o seu próprio ritmo, aceitar os altos e baixos e seguir com fé. Porque cada um tem seu tempo, sua história, sua caminhada. E então, ele nos lembra de algo essencial. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Aqui, ele nos mostra que ninguém pode viver a nossa vida por nós. Que cada escolha, cada passo, cada sonho, tudo faz parte da nossa própria história. E que dentro de cada um de nós existe força, coragem, capacidade e um caminho único para a felicidade. No fim, Tocando em Frente não é apenas uma música, é um lembrete de que a vida deve ser vivida com calma, com gratidão, com aceitação. E a maior lição que Almir Sater e Renato Teixeira nos deixam é essa: não tenha pressa, não se desespere, não tema a chuva. Apenas compreenda a marcha da vida e siga, sempre tocando em frente.
Bíblia na mão, Jesus no coração e o diabo no chão. Uau! Vamos para frente? Com a bênção de Deus. O texto para hoje está aqui no Evangelho escrito por João, capítulo 1, verso 14. Está escrito assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A língua portuguesa é conhecida por sua complexidade. E como é complexa essa nossa língua. Regras, exceções, tempos verbais, concordâncias e significados que mudam conforme o contexto. Tudo isso torna o nosso idioma desafiador, até para quem o fala desde criança. Não é difícil imaginar quantos professores de português já enfrentaram olhares confusos ao tentar explicar algo aparentemente simples, como o que é um verbo. Embora façamos uso deles o tempo todo, defini-los com clareza nem sempre é fácil. De forma geral, nós aprendemos que o verbo é a palavra que expressa ação, estado ou fenômeno. Ele é o núcleo da frase, o elemento que dá movimento ao pensamento. Sem o verbo, a frase perde sentido, fica incompleta, suspensa no ar. É o verbo que diz o que muda, não é? O que acontece, quem age. Em muitos aspectos, o verbo é a raiz de toda ação comunicada pela linguagem. Quando o Evangelho de João apresenta Jesus como verbo, ele nos convida a enxergar Cristo a partir dessa mesma lógica. O verbo não é apenas uma palavra dita, é a origem de tudo o que acontece. Ao afirmar que o verbo se fez carne, João declara que a ação criadora, sustentadora e redentora de Deus ganhou forma humana. Aquilo que antes era anunciado agora podia ser visto, tocado e ouvido. Cristo, como verbo, revela que toda a vida encontra nele sua origem e seu sentido. Assim como o verbo dá vida à frase, Jesus dá vida à existência. Nele, Deus não apenas fala, mas age. A graça não é apenas um conceito. A verdade não é apenas uma ideia. Ambas se manifestam em uma pessoa que caminha entre nós, cheia de significado, propósito e amor. Pensar em Cristo como verbo também nos leva a refletir sobre nossas próprias ações. Se Ele é a raiz de tudo, então nossas palavras e atitudes deveriam nascer dele. Um verbo isolado perde força fora do contexto da frase. Da mesma forma, uma vida desconectada de Cristo perde direção. Quando Ele é o centro, nossas ações passam a fazer sentido, nossa história ganha coerência. João afirma que vimos a sua glória, não uma glória distante, inalcançável, mas uma glória revelada no cotidiano, na graça oferecida, na verdade vivida. O verbo não ficou apenas no discurso, ele habitou entre nós. Entrou na nossa linguagem, na nossa história e na nossa realidade. Talvez por isso o texto seja tão profundo. Em um mundo cheio de palavras vazias, Deus escolheu se revelar como ação viva. O Verbo se fez carne. E diante disso, nós somos convidados a permitir que Ele continue sendo o verbo principal da nossa própria história. Deus lhe abençoe. E olha aqui, se você quer aprender mais sobre Deus, sobre a origem de tudo que nós conhecemos, eu quero recomendar a você a pedir essa revista que está aqui nas minhas mãos, a edição da revista Esperança, a origem de tudo, de onde nós viemos. Eu tenho certeza que esse material vai ser bênção na sua vida. O conteúdo está todo baseado na Bíblia e, é claro, também com informações científicas para que você possa ter plena convicção